acompanha a Notícia para o Trabalho e hoje é quinta-feira, dia de falar de cultura prevencionista. Já fazia algum tempo que eu não trazia aqui o nosso programa, mas é hoje um dos mentores da notícia que está sempre pautando a gente, dando conselhos e direção de que maneira trazer informações sobre a saúde e segurança do trabalhador, o engenheiro, diretor executivo da Animaseg, Raul Casanova. Que bom ter você aqui de novo com a gente e trazendo informação primordiosa sobre uma questão de saúde pública, é isso? É isso mesmo. Teve avanço aí na questão do equipamento de saúde e segurança com relação a essas pragas que estão espalhadas aí, desses pernilongos que têm trazido uma série de doenças? Bom, na realidade ainda não trouxe novidades, mas acho que nós caminhamos bastante. A Animaseg ela apresentou para a Comissão Nacional Tripartite da NR6 uma proposta para transformar os repelentes de mosquitos, que são os vetores das doenças, né, como equipamento de proteção individual. Ou seja, quando se torna equipamento de proteção individual, significa que os empregadores, desde que tenha aquele risco no ambiente de trabalho, tem que dar o equipamento, que no caso a gente está chamando de equipamento, não é equipamento, é um produto, o protetor, o repelente para o trabalhador. E hoje, por exemplo, seriam profissionais de construção civil, profissionais que trabalham em mangues, que trabalham com a questão da jardinagem, agricultura. É muito vasto o campo de atividades que as pessoas têm mais riscos de serem picados por um inseto. Hoje existe uma epidemia no Brasil generalizada de várias doenças. Por exemplo, malária, febre amarela, zika, leishmaniose, entre outras. Todas elas são, o vetor que leva essa doença é o mosquito. E isso de um lado. Então, isso é uma coisa que é um problema de saúde pública no Brasil inteiro. Mas, em muitas situações, o ambiente do trabalhador está no ambiente que tem o risco do mosquito. Porque não adianta só você ficar lembrando de passar o repelente na pele, que vai muito além do produto químico. Hoje a gente tem tecnologias em roupas e outros equipamentos que também preveniriam esse Não, risco. sem dúvida, tem roupas, mas normalmente se você usa roupa tem mais dificuldade de mosquito te picar. Então a roupa é um protetor também. Mas o repelente, hoje existem repelentes que você aplica, ele dura 10 horas, você não precisa reaplicar e você está protegido. O mosquito não vai te picar. Se o mosquito não te picar, porque nem todo mosquito é portador do... não é vetor, né? Ou seja, ele é vetor, Ele mas não é nem, transmissor da nem doença. sempre a doença está naquele mosquito. Mas muitos mosquitos, hoje a gente sabe, na imprensa, na grande imprensa é muito falado nisso, que existe esse risco muito grande, que até é uma epidemia no Brasil. Então, o que nós estamos propondo é que, pelo menos, o trabalhador, a pessoa, não seja contaminada durante o ambiente de trabalho, desde que nesse ambiente de trabalho, obviamente, seja, depois de ser feito o mapa de riscos desse ambiente, para ver se isso é realmente um risco naquela região. Por exemplo, aqueles que trabalham em mangues, como você até citou agora aí, o caranguejo. Eu que amo caranguejo e que cresci vendo mangue no Nordeste, gente, picada de mutuca, tem um mosquitinho que tem uma picada dolorosa, vocês não têm noção o que é aquilo. Eu não sei como é que eles conseguem. E normalmente o trabalhador, o que ele faz? Como ele não tem nada para se proteger, ele passa até óleo de caminhão, que o pessoal diz. Olha, né? o absurdo, cara. Que ataca a pele, e pode dar outras dermatites, outras coisas, ele usa porque ele não consegue trabalhar com tudo. Contamina o produto também, que ele está trabalhando, né? O produto. E então, a gente vai consumir. A nossa proposta é que o repelente de mosquitos passe a ser um dos equipamentos. A gente fala equipamento, mas não é equipamento, é um dos produtos que protege o trabalhador desde que esteja no ambiente. Por exemplo, o pessoal que, isso foi citado até por um trabalhador representante de uma central sindical, ele estava falando que ele trabalha numa empresa perto do rio Amazonas, e obviamente quando você está próximo do rio, dependendo da época do ano, ali fica numa situação muito difícil com os mosquitos, então você teria que passar o repelente nessa situação. Claro que sempre o profissional de segurança que tem que avaliar se o ambiente de trabalho onde está sendo feito
Isso está em que estágio de discussão, Raul? Não, nós fizemos um trabalho técnico. A Animaseg. A Animaseg fez um trabalho técnico, tem uma comissão específica de cremes protetores. Beijo, pessoal todo da Animaseg. Obrigado. Tem uma comissão específica de cremes protetores, que fez nós contratamos até uma profissional específica, nós fizemos todo um trabalho e apresentamos já na comissão tripartite. A comissão tripartite reconheceu que esse é um risco que o trabalhador tem no seu ambiente de trabalho, e, em alguns ambientes de toda a trabalho. nossa sociedade, né? Porque é um caso de saúde pública, né? Mas eles ainda não entenderam que isso é um equipamento de proteção, é um produto de proteção ao trabalho. Por quê? Eles acham que é difícil você determinar, eu estou dizendo argumentações, né? Para que a gente junto aqui converse, que dialogue sobre esses assuntos e chegamos em um entendimento que possa melhorar a nossa sociedade, né? Então, essa situação crítica que está essas epidemias. Uma das colocações foi, bom, mas como é que você vai determinar que isso é um acidente de trabalho? Ou seja, você foi contaminado na hora do trabalho e não foi na tua casa, quando você chegou em casa, você tomou uma picada. Que também é possível, claro. Você está numa região, depende da região. Então, essa foi a argumentação. E nós vamos voltar ao assunto outras vezes na comissão tripartite. E já quebra, né? Porque na tua casa vai ter um mosquitinho aqui, um mosquitinho ali. Mas no mangue, gente, querida comissão, vá ao mangue para ver se não tem risco. Não, mas... Vá ao rio para ver se não tem risco. A nossa colocação é o seguinte, tudo bem, você pode ser picado em casa também, é verdade, você tem que fazer o nexo causal para poder se... analisar. Mas a probabilidade de um lugar que tem um lugar que tem um monte de mosquito, de comissão, sinceramente, né? A partir do momento que você pega, o empregador dá o protetor, o repelente para o trabalhador, ele garante que pelo menos no ambiente de trabalho não foi. No ambiente de trabalho não foi. Ele pode ser picado depois, mas... Isso feito um trabalho também junto aos nossos anjos técnicos de segurança de conscientização, porque não é só dar o IPI. A pessoa tem que entender a importância do uso daquilo e tem que ter uma fiscalização e um monitoramento. Não, também serve também como educacional, porque a partir do momento que existe uma preocupação tanto no ambiente de trabalho em ele já leva para casa, isso né? Ele leva essa experiência, esse conhecimento, ele leva para casa e também vai se preocupar em se proteger. E com isso a nossa saúde pública vai melhorar muito, né? Porque hoje em dia a gente voltou a ter até sarampo, né? A gente não tá falando da picada, mas tá tendo epidemia de tudo, né? Obviamente algumas dessas doenças têm vacina. Então se tem vacina é melhor se vacinar do que qualquer outra coisa. Mas tem outras doenças que não têm vacina. Não tem. Então, e o incômodo também, porque a dor de uma mutuca, gente do céu, você nunca levou? Vocês já levaram? Vocês estão me assistindo? Eu que amo caranguejo e quando criança amava brincar nos mangues lá de Carne de Vaca, que é uma praiazinha que a gente tem na divisa, na cidade de Goiânia, que é uma divisa entre João Pessoa e Pernambuco, né? Ficava 30 minutos de uma de outra antes das fábricas irem pra lá, porque depois que as indústrias foram pra lá, tá quase uma hora de um lugar pro outro, parece em São Paulo. Mas, gente, a picada de mutuca é uma coisa horrível. Né? Uma dor assim que traumatiza. Não, realmente traumatiza. Mas não mata, como é a doença. Mas né? não é essa. Nem debilita, não é esse né? o nosso objetivo. O nosso objetivo é evitar a transmissão de doenças. A transmissão de doenças. E, Raul, você acredita que dá para avançar? Como foi a recepção disso? Mesmo tendo essas objeções de início de falar que mas pode ser na casa dele e tudo mais. Não, eu acho que existe esse risco. A comissão percebeu que existe o risco, inclusive... Isso já foi um avanço. Quando foi feita a ata, foi reconhecido que existia esse risco. O problema é fazer com que a ligação entre esse risco e o ambiente de trabalho para realmente que eles aceitem caracterizar essa isso ligação como uma doença do trabalho. Algumas dessas doenças já são até discriminadas como doenças do trabalho. Está na lista das doenças de trabalho. Mas... precisa vincular Teria que ter mais pesquisa, tipo os trabalhos que a Fundação desenvolve? Eu acho que nós temos que primeiro explicar melhor. Eu acho que até essa entrevista que você está fazendo comigo agora é um dos motivos da gente começar a discutir esse assunto, porque foi a primeira vez que nós apresentamos tudo. Então eu acho que tem campo para a gente dialogar e conseguir demonstrar a ligação entre o ambiente de trabalho
e a picada do mosquito como vetor da doença. Vamos provocar a Fundacentro também, os pesquisadores amigos nossos da Fundacentro aí, pesquisa. Mas vamos também lembrar nossos esferas de poderes que mandam recursos para a nossa Fundacentro, que precisa de recursos para pesquisa, que precisa de mais concurso para pesquisador que está faltando lá, porque os pesquisadores bons, os feras, os monstros estão aposentando. É verdade. Né? Então os que estão ficando agora jovens lá já está com sobrecarga de trabalho e a loira aqui provocando eles direto. Provoco eles que façam pesquisa na área, por exemplo, dos artistas, porque ainda tem pouca olhar na saúde e segurança dos nossos artistas, como se artista não fosse profissional, um cantor, um músico, um poeta, um pintor. Então, assim, como se quem vive de arte vive no mundo da lua, e não é bem assim. Tem pessoas que vivem de arte, arte é profissão, tem CBO, tem Código Brasileiro de Ocupação para Arte, porque não tem trabalho de prevencionista para isso, né? A gente vive provocando eles lá das pesquisas, mas a gente também sabe que falta ainda bastante recurso para que eles tenham mais pesquisadores e tenham mais condições para fazer as pesquisas, né? A Fundacentro, ela, historicamente, foi ela que criou a área de segurança do trabalho no Brasil. Então, os estudos que começaram lá atrás, tem profissionais lá que têm quase 40 anos de... Vamos mandar um beijo pro Diófilo, que esteve aqui com a gente outro dia. Então, eles criaram toda essa regulação que nós temos hoje. E que para ter uma noção... E para dar continuidade e melhorar, porque isso aí é uma coisa sempre em evolução, nós precisamos de mais profissionais, sem sombra de dúvida. Tem que ter mais pesquisa, tem que ter mais fiscal, aí vamos também aí o nosso apelo ao Ministério do Trabalho e Emprego, porque os auditores fiscais também estão na mesma situação, aposentando, sem vir novos concursos, e eu, como jurista que sou, aprendi com o meu grande professor de Direito, Ademar Castilho, que lei sem sanção é igual relâmpago sem trovão, só faz barulho e não produz efeito. Então a gente tem que ter a legislação, a gente tem que ter quem fiscalize e tem que ter quem sancione, que faça doer quem não cumpra. Porque gostaríamos que a educação... A pena tem que ser grande. Gostaríamos que a educação viesse através da informação, de um programa como esse, que hoje o Raul está fazendo a gentileza, dentro de uma agenda complexa que ele tem ainda hoje, de nos ceder esse tempo de compartilhar a informação. E dentro desse espaço que está dentro da nossa missão, a missão do Notícia, é conectar pessoas, transformando a informação e as relações de trabalho com informação, palestras, treinamentos e soluções de comunicação. Mas a gente precisa ter esse assunto mais discutido e para que avance, né, Raul? A gente gostaria que fosse somente através da informação, mas ainda estamos num país que a gente precisa de relâmpago com trovão, para não só fazer barulho, mas causar efeito, sacudir aí as pessoas para que haja mudanças. Nós da Animaseg apoiamos inteiramente, porque quanto mais a gente tem que entregar um equipamento de proteção com qualidade. Esse é o objetivo. Nós estamos falando de repelentes, mas a gente pode falar de qualquer outro EPI. Mas esse EPI precisa realmente fazer o que... oferecer a proteção para o qual ele foi aprovado. Uhum. Raul, posso te fazer uma pergunta que não estava no script, claro, mas que me veio aqui? Nós estamos num ano de eleição. Vamos eleger senadores que fazem as leis, né? São senadores, deputados estaduais, deputado federal, governador. Dá para provocar essas figurinhas públicas a abraçar a causa prevencionista de alguma forma? Bom, essa é uma preocupação que a gente sempre tem. Porque é importante termos eles nessas comissões para ter esses avanços. É uma coisa para a sociedade entender até em quem votar. Mas como o setor de segurança do trabalho não é assim tão simples, ele é cheio de detalhes, é complexo, nós precisaremos ter nas bancadas em geral, mas especificamente na bancada federal, dos deputados federais, pessoas do nosso meio. Do meio de saúde e segurança do trabalho. No meio de saúde e segurança do trabalho, que entendem do problema, que sempre vivenciaram esse trabalho. Então, é difícil você conversar com um deputado que não é do meio e você explicar para ele todas vamos dizer, os problemas que nós temos. Você citou alguns aí de auditores fiscais, de pesquisadores. Só quem viveu que sabe qual é o tamanho da bomba. O tamanho do problema. Então, hoje em dia, nós temos muitos acidentes totalmente evitáveis por, às vezes, falta de fiscalização. Que isso também interfere, que vai ser pauta um outro dia que a Raul vai voltar, na questão se a gente vai importar
né? Se a gente vai também mandar o nosso produto para fora, exportar, aliás, mandar o nosso produto para fora, porque hoje em dia a gente só importa e a gente fica em péssimas condições de competições lá fora, exatamente porque a saúde e segurança não avança. Agora, o nosso produto, isso não é a pauta de hoje, mas o nosso produto, ele tem qualidade e tem preço também para competir lá fora. Para competir lá fora. Que vai ser pauta aqui em um outro dia, mas que vai avançar ainda mais se vier, porque diferente do Brasil, em outros lugares do mundo, se você não tiver as várias certificações de que o seu produto não vem manchado de sangue, você não vai ter a mesma venda, por exemplo, né? As pessoas estão preocupadas hoje na questão da sustentabilidade, né, na questão da mão de obra. Então, em outros lugares do mundo a gente já viu avançar. Também tem lugares do mundo fazendo coisa tão ruim ou pior que o Brasil. Mas a gente quer estar entre os melhores, né? Mas no Brasil nós estamos entre os melhores. Não só na Copa do Mundo, não só dos jogadores de futebol, mesmo esse ano a gente não indo, né? Não só na Copa do Mundo, vamos ser campeão de outras coisas também. Vamos ser exemplos e não maus exemplos. E eu acho que a indústria em geral, mas eu estou falando especificamente da área de saúde e segurança do trabalho. Saúde e segurança do trabalho, nós temos condições, nós estamos focando bem na América Latina, nós temos realmente condições de igualdade e às vezes até superior a muitas situações, a muitos países que estão consumindo produtos de vários países. Né? De vários países. E nossa, tão gostoso a entrevista com o Raul, e passou tão rápido esses nossos 20 minutos quase acabando, para a gente fazer um fechamento. Qual o convite que você faz para que os outros empresários participem mais ativamente da área de saúde e segurança do trabalho e também os trabalhadores junto à Animaseg nessas discussões da questão do IPI? A Animaseg, ela cedia o CB32, que faz as normas dos equipamentos. Você é presidente do CB32, né? Superintendente do CB32. Do comitê de EPIs. E nós temos 21 comissões de estudo, e todas essas comissões de estudo precisam da participação da comunidade, da sociedade. Então, geralmente, nossas reuniões têm de 10, 20 pessoas, mas falta consumidor, falta laboratórios não faltam, mas os fabricantes também participam, mas eu preciso de mais consumidores. Mais trabalhador. O trabalhador que é a ponta final, mas também as empresas consumidoras, os EPIs, os gestores, têm que participar mais dessas comissões para ver o outro lado, porque senão você fica vendo só um lado. Então, para você ter credibilidade numa norma, você precisa da participação de todos. Essas reuniões acontecem de quanto em quanto tempo? Normalmente, como eu disse, nós temos 20 comissões. De tudo quanto é EPI que você pode imaginar. Normalmente as reuniões são mensais. Então tem 20 reuniões mensais. Elas acontecem em qual local de São Paulo? Na Rua Vaiandava, 126, terceiro andar. Uma delícia para vocês ir lá conhecerem esse espaço da Animaseg. Notícia para o Trabalho já esteve lá visitando o Raul algumas vezes e pegando algumas consultorias para a gente fazer o Cultura Prevencionista. E quem quiser saber outras informações, para saber as agendas das reuniões e como participar, como é que pode fazer? O nosso telefone é 11 5058 5556. O nosso e-mail é animaseg@animaseg.com.br. E tem um detalhe ainda, se a pessoa não tem condições de participar, agora nós estamos fazendo reuniões à distância. Ou seja... Chiquérrimos, online, na era digital. Não, então tem 10 pessoas na reunião e mais 10 espalhadas. Nós estamos transmitindo e dá uma interação, não é só transmissão, é interação mesmo. Nós estamos usando um sistema novo que chama-se Zoom. Eu já usei, eu uso nas reuniões com os clientes de construção de imagem que mantém a notícia no ar. Eles investem na construção de imagem deles e com isso mantém o meu sonho de ser a maior agência de notícias sobre trabalho, empreendedorismo, geração de renda e respeito à diversidade. Não, e é por isso que não tem desculpa para não ir na reunião. Não tenho tempo, trânsito, estou em qualquer outro lugar do Brasil. O Zoom grava, o Zoom interage, o Zoom é sensacional. Dá para participar plenamente das reuniões. Acabou, Raul. Obrigada por você ter vindo aqui até a Notícia. É um prazer. Vai voltar com outras informações, está sempre dando alguma orientação por Zap e tudo mais. Eu quero agradecer a toda a nossa equipe aqui que mantém o Notícia no ar, os nossos apoiadores. O Notícia faz 5 anos, Raul, esse ano, e a gente vai fazer um grande evento de comemoração
se Deus quiser, vai ser das 10 às 18 horas, no dia 9/10, estamos decidindo o local certinho. No passado foi no Centro Cultural do Banco do Brasil, grande parceiro nosso através da APABB, que é uma entidade ligada à pessoa com deficiência, que é a nossa outra paixão, que tem assunto novo aqui em termos de IPI, relacionado à pessoa com deficiência. Em breve o Raul volta aqui para contar. E agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso que a gente possa continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Se você gostou e quer saber outras informações, entre em contato através do nosso WhatsApp, 11 93 87 3713. Vou repetir, 11, estamos em São Paulo, 993 87 3713. Tchau!